Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Você cultiva amizades da infância até hoje? Talvez sim, mas é provável que a grande maioria dos seus amigos da infância, da escola, que você adorava brincar junto, acabaram ficando no passado mesmo. Porque a vida é assim, são ciclos, entendeu? Primeiro o pessoal da escola, depois o pessoal da faculdade, trabalho, aí depois da academia, vai formando e nem todo mundo é pra sempre, né? Por mais triste que seja, a perda de algumas amizades é algo normal nas nossas vidas e existe um filme que retrata muito bem isso. Estamos falando de Conta Comigo, filme do saudoso Rob Reiner, que faleceu há exatos 30 dias na data de publicação desse vídeo e que hoje recebe uma homenagem aqui do canal Piuí, porque é justamente sobre Conta Comigo, o filme stop de hoje. Conta comigo e com o Léo para fazer conteúdo novo toda semana para vocês e a gente conta com vocês para você deixar like nesses vídeos, por favor. Quando alguém fala em filmes baseados em livros ou contos de Stephen King, você vai lembrar de filmes de terror, porque é assim que ele ficou conhecido para muita gente, o mestre do terror. Então temos grandes filmes como Iluminado, Cujo, Pet Sematary, entre tantos outros. Tem também o Louco Obsessão, dirigido pelo próprio Rob Reiner. Mas curiosamente, Conta Comigo é baseado num livro de Stephen King, The Body, de 1982, que é um livro que não tem essas paradas de terror e tal. É um Stephen King muito mais contido. Quase irreconhecível para quem só conhece o autor pelas suas obras de terror. É verdade. E talvez tenha sido por isso mesmo, por ser tão diferente, que ele tenha chamado tanta atenção de alguns produtores de Hollywood que queriam transformá-lo em um filme e que de fato conseguiram fazer esse projeto andar. No começo, a ideia era pegar um outro diretor para esse projeto, porém conflitos de agenda impediram que isso acontecesse e o escolhido para assumir o papel foi Rob Reiner, que até então não era exatamente um diretor com muitas coisas no seu currículo. Talvez a principal obra que ele já tinha feito era This Is Spinal Tap, uma comédia maravilhosa que precisa aparecer aqui no Piuí. Mas esses conflitos foram para o bem, já que o diretor se transformou em um queridinho de Stephen King. O Stephen King é conhecido, por não gostar das adaptações, por não gostar de profissionais. Ele é um cara difícil de lidar, mas ele simplesmente adorou o que Rob Reiner fez aqui. Não só ele, como quase todo mundo, né? Lançado em 1986 com direção de Rob Reiner de This Is Spinal Tap e Harry Sally e com roteiro de Reynold Gideon e Bruce Evans de Starman, Conta Comigo se inicia em 1985 e mostra o escritor Gordon LaChance, ou Gordy, e ele tá dando uma notícia que um cara que ele conhecia na escola havia falecido. Advogado Christopher Chambers mortalmente esfaqueado em restaurante. Ao ler a notícia, o autor meio que tem um momento de contemplação e começa a lembrar do passado e a gente vai ter essa viagem no tempo para ver como é que era a infância dessa turma. Somos levados então à década de 50, 1959, quando o Gordy vai se encontrar com seus amigos. E ali a gente vai ver o Chris Chambers, que é o melhor amigo dele, o Ted Duchamp, que é aquele carinha boca suja do grupo, e, obviamente, o Vern, que é o gordinho inocente da galera, o gordinho alegre que só quer fazer o bem. E de cara a gente já consegue se identificar com esse grupo, porque os estereótipos, eles são muito comuns a gente ver no dia a dia, né? Então todo grupinho vai ter o desbocado, aquele lá que os pais às vezes nem gostam que as outras crianças estejam com ele. Isso é um monte de bosta de 4 olhos. Um monte de bosta aqui tem 1000 olhos. Aí vai ter esse que é mais inocente, que talvez ele tenha uma mente um pouco mais infantil ainda do que os demais. Então você olha o grupo e você percebe assim... Eu acho que eu já tive amigos muito parecidos com esses aqui. Verni! Vamos lá, seu panacão! Fala assim! Todo mundo lembra daquele amigo maluco que pegava e explodia bombinha nas coisas, ou daquele outro que era desbocado, ou daquele outro que era mais inteligente. Todo mundo tem esses estereótipos, então esse filme comunica muito bem com isso. E é interessante esse negócio, né? Porque o filme se passa na década de 50 e foi escrito em 80. E é uma coisa que você vai perceber bastante. Nos anos 80 o pessoal tinha nostalgia com os anos 50. Aí hoje em dia, né, um pouco atrás, o pessoal tinha nostalgia com os anos 80. Saudades ficam, vocês sabem, né? E o Vern, que é o gordinho inocente, já chega falando, olha, eu
ouvi meu irmão falando que encontrou o corpo de um cara que havia falecido um tempinho atrás, o tal do Ray Brower. E ele não poderia indicar pra polícia onde é que tá aquele corpo, porque eles haviam feito um furto e tal, e se ele trouxesse essa informação, eles iriam ligar o irmão do Vern ao furto. Eles estão sabendo que a gente não tem carro. Melhor ficar aí de bico calado e assim ninguém se mete com a gente. O gordinho então convida os seus amigos para irem até lá, atrás desse cadáver, porque caso eles encontrem isso, eles se tornariam verdadeiras celebridades locais, eles seriam heróis da cidade de Castle Rock. Afinal de contas, o garoto está desaparecido, eles encontraram o corpo, então eles iam aparecer até nas páginas dos jornais. E assim, o Chris meio que movimenta a galera e fala, ó, vamos todo mundo junto, amanhã a gente parte em busca do corpo de Ray Brower. Aposto qualquer coisa que se a gente encontrar ele, publica nossa foto no jornal. É, a gente pode até aparecer na TV. Claro! Vamos ser heróis. É! E o Vern não quer ir, né, porque ele tem medo, receio, coisa e tal. Só que o grupo decide que tem que ir e ele acaba indo, né? Maria vai com as outras. Tem que ir, né, fia? Contrato. Como a gente comentou, o Stephen King ele ficou muito conhecido pelo terror, mas uma coisa que ele tem em todas as suas obras é a questão de desenvolver o passado dos personagens. E aqui a gente vai ver isso nesse filme, porque cada um dos personagens tem um passado e ele vai ser relevante para a trama. Então temos aqui o Gord, que é quase o principal do filme, né? Ele perdeu um irmão recentemente, o Danny, que era uma promessa dos esportes. O pai adorava o Danny, ele era o grande filho e tal. E o Gord sempre ficava mais pro lado, mais pro canto, porque ele não tinha tantas habilidades esportistas assim, sabe? Quando estiver lá amanhã... Papai, você leu a história que o Gord escreveu? Gord escreveu uma história, é realmente boa. E depois que o Danny morreu, tem uma frase muito boa aqui que o Gord fala que ele se sente invisível na casa onde ele vive. Aquele verão, na minha casa, eu tinha me tornado um menino invisível. E aí a gente percebe como os pais dele não superaram a perda do filho favorito e como o Gord, ele não é nem levado a sério. E além disso, ele sente falta do irmão, porque a única pessoa que dava atenção para ele na casa, que ouvia as histórias que ele escrevia, era o seu irmão. Então hoje ele sente que o local onde ele tem atenção é com os amigos. Por que você não tem amigos como o Danny? Papai, eles são legais. Claro que são. Um ladrão e 2 debilóides. E por falar em família problemática, o Chris também faz parte de uma. E a dele não tem muito dinheiro, é uma família meio escorraçada da sociedade. Então o Chris não tem nem muita esperança de que ele vai conseguir um dia, sei lá, ir para uma boa faculdade, conseguir um bom emprego. Então ele é aquele garoto que o Léo comentou antes, que os pais não querem que as crianças brinquem com ele, tá ligado? Não, aquele ali, ó, é má companhia. Eu queria mudar. Outro que é má companhia, e esse de fato talvez seja, é o Ted, porque ele é muito desbocado, ele fica falando palavrão pra todo lado, ele fica falando da mãe dos outros o tempo inteiro. Na verdade, da mãe dos outros todos eles falam, né? Buscar novos e lamentáveis meios de insultar a mãe de um amigo era coisa que tinha alto apreço. Mas o Ted, ele sempre pega mais pesado e ele tem um passado muito ruim envolvendo o pai dele. Que o pai dele batia nele, abusava dele, já chegou inclusive a queimar a orelha dele no fogão e por isso ele tem a orelha toda queimada e atualmente esse cidadão está em um hospício, porque ele é um completo maluco. O pai dele era chegado a acessos de raiva. Uma vez, encostou a orelha do Ted no fogão e quase deixou queimada. Mas, ao mesmo tempo, o Ted gosta muito do pai dele, fala que ele é um herói de guerra, ele lutou na Segunda Guerra Mundial, era um veterano, condecorado e tudo mais. Só que a gente percebe que ele meio que idealiza o pai dele dessa maneira, porque ter que aceitar que o pai dele virou esse pária não seria bacana pra ele, né? Então ele não aceita que ninguém fale mal do pai dele. Papaizinho lindo, meu amor. Já o Vern talvez tenha ali o background mais normal, ele tá numa família onde aparentemente não existem grandes problemas, porém ele tem um irmão muito desgraçado, mais velho, que sempre maltrata ele, que sempre machuca ele e que tá rodeado de pessoas podres ao seu redor. Então ele é o famoso gordinho inocente que sofre muito bullying. Esse ator gordinho é o Canguru Jack. Quando eu descobri isso, a minha cabeça explodiu, tá? E caso você não saiba, quem faz o Chris, que é o destaque do filme aqui, é realmente o ator mirim que mais surpreende, é o River Phoenix, o falecido irmão do Joaquin Phoenix. E tem uma cena muito boa aqui, onde ele fala sobre esse lance da família dele, né? Que no passado ele havia roubado dinheiro da escola. Ali tinha alguma espécie de vaquinha, não lembro exatamente o que era, mas eu sei que ele se arrependeu e voltou para devolver. Aí ele entregou o dinheiro para a professora fez compras para ela e deixou o garoto tomar a culpa, porque ele já era visto como, sabe, alguém que tinha tendência a virar um ladrãozinho
assassinozinho, a ser um bandidinho. Então ela deixou esse moleque tomar a culpa e ele conta tudo isso numa atuação maravilhosa que faz a gente entender que ele se sente realmente fadado ao fracasso. A vida nunca vai sorrir para Chris Chambers. Just wish that I could go someplace where nobody knows me. Voltando à trama, no dia seguinte os garotos todos se reúnem para partir nessa viagem e o Chris, ele leva algo que é importante quando a gente vai partir numa aventura dessas, né, que é uma arma. Ele rouba a arma do pai e leva junto. Com numeração raspada, né? Pra garantir, né? Dá uma cadeia. E essa cena é especialmente nostálgica para quem teve uma infância assim, que brincava fora de casa, que não tava só no celular e tal, que pegava uma mochila, botava um monte de coisa e iria viver uma aventura. Porque o pessoal tem que se preparar. Imagina, é uma aventura, entendeu? Tu vai ficar talvez mais de um dia fora de casa, tem que se preparar. E aí todo mundo precisa dessas coisas, né? Uma mochila, talvez uma arma, algumas pessoas. Eu particularmente não preciso, mas Eu evito. e claro, uma Insider. Que aí eu acho que facilita a sua vida numa aventura dessa. E sabe como é que é, né? Muita caminhada gera suor, né? O cara vai fedendo cada vez mais e tal. Então, se a roupa tiver algum tipo de tecnologia anti-suor e tal, anti-odor, vai ajudar. Insider. A Insider resolve todos os seus problemas numa viagem. E vou dizer uma coisa, é meio que um hábito matinal que você cria, entendeu? Ela é tão simples e ela funciona para tantas situações que você vai acordar, vai botar a sua Insider, vai tomar seu cafezinho, vai lavar seu rosto, sabe? Ela vira meio que uma parte da sua rotina e ela te acompanha em todos os momentos, porque não dá problema, é fácil. É, você não tem que abrir mais o guarda-roupa e ficar pensando, tá, o que eu vou pegar, entendeu? Qual roupa eu vou usar hoje? Não, vai pegar a Insider, porque é óbvio que ela vai ser útil para qualquer situação. Inclusive, tá, a gente acabou de voltar de férias, a gente tá gravando isso aqui logo no início do ano e sempre tem alguma roupa que você leva e que ela é um grande problema na sua vida, porque você tira ela da mala e parece que ela foi mastigada pelo diabo e jogada ali dentro. Meu Deus. E você acaba não usando, porque ela tá tão amassada que você coloca no corpo e não funciona. E isso não acontece com o Insider, é prático demais para você que vai viajar, vai viver uma aventura com seus amigos. Muito mais importante do que você levar uma arma é você levar peças da Insider que vão facilitar o seu dia a dia e a sua rotina. Aí, maneirão, hein? Você ainda vai receber 10% de desconto se for uma compra recorrente ou 15% de desconto se for uma nova compra. Então não perca tempo. Antes de viver uma nova aventura, clique no link que está aqui na descrição ou no QR Code que está na tela e aproveite para conhecer as peças da Insider. São várias peças, tá? Não é só camiseta, tem também calça, tem bermuda, meia, cueca. Você pode fazer um bem bolado e jogar tudo na sua mochila e partir numa nova aventura. E voltando pro filme, tá? Depois de pegar o revólver e botar na mochila, eles partem na jornada. E eles têm que encontrar no meio do caminho o Vern e o Ted. Só que antes de encontrar esses dois, eles encontram os valentões da cidade. Retire o que disse, guri. Liderados pelo Ace, interpretado pelo Kiefer Sutherland. Por 24 horas. Aqui, essa galera chega e já começa o bullying pesado ali com a criançada. Inclusive, eles roubam um boné que era usado pelo Gordy, que foi deixado pelo irmão dele, né? Então tinha todo um valor sentimental nessa peça. Ei, meninas, onde é que vocês vão? Ei, que é isso, cara? Meu irmão me deu. É? E agora você tá dando ele pra mim? Mas o guri logo esquece isso aí, porque a missão é mais importante. Bora! E logo que eles começam essa caminhada, que tende a durar mais de um dia, eles já percebem que ninguém do grupo levou comida. Todo mundo tá de Insider, mas ninguém lembrou de levar um lanchinho. Então, eles reúnem todo o dinheiro que cada um tem e decidem que vão ir até algum local comprar comida. Quero comer. E ali mostra a galera, né? Ó, tem 77 centavos, tem 98 centavos, tem 50 e poucos centavos. E o Vern, que teoricamente seria o que mais tem grana, ele tem 7 centavos, porque ele pegou todas as moedas dele e enterrou pra fazer uma brincadeira de caça ao tesouro. Só que a mãe dele pegou um mapa e jogou fora. E ele nunca mais achou as moedas que ele enterrou. Verne já estava tentando encontrar aqueles nicks há 9 meses. Nós não sabíamos se ríamos ou chorávamos. E a turma segue viagem passando por trilhos do trem Pee-wee. Inclusive, cara, como filma bem o Rob Reiner, né? Tem tanta cena bonita aqui de paisagem, tá ligado? As montanhas. Eu não sei explicar, mas esse cara ele consegue botar a câmera de uma maneira que ele faz quadros lindos, muito lindos. E que visual, hein? São Paulo não tem isso. Só que o que não é lindo é a atitude do Ted, que vê um trem chegando e ele quer desviar no último segundo, entendeu? Porque ele quer provar pros outros que ele é valente, que ele é um machão, entendeu? E o Chris começa a falar, não faz isso, Ted, deixa de ser burro. E aí o Chris é obrigado a empurrar o garoto. Quase gera uma briga entre os dois ali, mas aqui eu também gosto muito dessa cena porque mostra que a amizade prevalece, né? Vai. Eles discutem, mas depois de 3 minutos
tá tudo certo, entendeu? E eu gosto também do Chris, que é esse moleque que é muito mal visto por toda a cidade, mas que aos poucos ele vai se demonstrando aqui quase como o irmão mais velho do grupo. Ele é o cara que vai proteger a galera em momentos chave. Tudo eu! No caminho, o grupo acaba invadindo um ferro velho que é liderado por um velho maldito que tem um cachorro fiapo de manga que supostamente morde todos no saco, tá? Essa é a história que é contada, o cachorro é maldoso, tem que tomar cuidado. Mas felizmente naquele dia o cachorro não tava e nem o velho. Aí eles param ali, decidem que vão comprar comida, né? Fazem meio que um sorteio ali, um cara ou coroa pra ver quem é que vai ir até o local. E o selecionado acaba sendo o Gordy, que vai até uma mercearia ali perto. Compra pão, salame. Não, cara, ele aparece com 4 Coca-Cola e umas outras paradas nada a ver, assim, que eu acho muito legal, que é bem coisa de criança mesmo. Ele precisa de comida pra conseguir se manter vivo. Ele leva Coca-Cola e balinha. Perdão, é a Coca. E também uma coisa legal é que durante esse momento do filme que ele vai na lojinha, ele acaba tendo algumas lembranças do irmão dele e mostra essa conexão que ele tinha com o cara. Inclusive o irmão dele é o John Cusack. Esse filme tu fica o tempo inteiro apontando pra tela e falando: é esse cara aí, ó o cara. Olha ele, hein? O Gordy volta pro ferro velho, mas ele percebe que não tem mais ninguém. Ele pensa: me abandonaram? Não, é que eles fugiram do cachorro fiapo de manga que agora aparece lá. E aí é nesse momento que ele tem que correr que nem um maluco e pular pela cerca. E ele consegue pular tranquilamente. Só que o velho fica brabo e começa a xingar eles, falando: olha, vocês não podem mais vir aqui, não sei o que lá. E o Ted, que é um machão, começa a xingar o velho de volta. E o velho falou: ah, é pra brigar? Então eu vou começar a falar sobre os teus traumas, Ted. Começa a falar mal do pai dele, que é um vagabundo desgraçado, tá no hospício. E aí o Ted perde a cabeça. Maluco. Eu vou arrancar sua cabeça e fazer cocô no seu pescoço! O Ted até tenta defender o pai, né? Ele diz: não, meu pai é um veterano de guerra. E ele fala: não é, teu pai tá num hospício porque ele é maluco. Teu pai queimou a tua orelha, todo mundo conhece essa história, vocês são uns bizarros. E esse momento é muito legal porque você começa a perceber que esse filme já te apresentou algumas histórias um pouco mais pesadas e aqui ele traz um bullying que não é o bullying tradicional que a gente vê em filme americano, entendeu? Do valentão fazendo não sei o que. Ele é mais pesado, ele é mais psicológico e a galera sente pelo Ted o que tá acontecendo ali. Você percebe que ele pegou na ferida do menino. Ele xingou meu velho. E que importância tem o que esse velho monte de bosta diga a respeito de seu pai? Os meninos apressam o passo, seguem pelos trilhos de trem, só que eles têm que atravessar uma ponte agora. E eles pensam: cara, melhor fazer isso logo porque a gente não sabe quando é que o trem vai aparecer. E eles vão andando, o gordinho com medo vai engatinhando. Eu acho muito engraçado os enquadramentos de cena aqui que mostra o gordinho, daqui a pouco a reação do garoto que não tá gostando disso. E tem um negócio que eu adoro aqui, que eles não levaram comida. Mas o Vern levou um pente na viagem, porque ele disse que quando eles encontrarem o corpo e o jornal fotografar eles, aí eles vão poder estar bonito, entendeu? E nesse momento da ponte, ele deixa cair o pente. E a gente vê o pente caindo lá embaixo. E a tristeza dele, ele fica paralisado no meio da ponte, porque ele perdeu o pente dele, cara. Eu perdi o pente. E o Gordy fala assim: cara, é só um pente, mano. Tu nem tem cabelo direito. E pra que precisa de um pente? Você nem tem cabelo! Mas o Gordy também percebe outra parada, tá? Que tá começando a vibrar aquele trilho de trem, porque o trem tá chegando. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Fudeu de vez! E aí quando o Pee-wee vem, não tem, né, irmão? Tem que correr. O Gordy começa a fazer esse sacrifício pro Vern levantar, e aqui eu acho que tem uma cena muito feliz que foi gravada, né? Muito feliz, não pela alegria que ela transmite, mas por ela ser realmente muito tensa, apesar de esse daqui ser um filme de 86, então não era tão simples você gravar dois garotos fugindo de um trem numa ponte que não tem nenhum tipo de acostamento, né? Era simplesmente uma ponte elevada. Tem momentos em que, obviamente, você vai ver um efeito, onde você percebe que existem sobreposições, mas tem outros takes aqui tem esses garotos fugindo do trem, um trabalho de profundidade que é muito legal. Parece mesmo que eles estão correndo e o trem tá ali atrás deles. Eles quase morrem, tá? Mas os dois sobrevivem. E aí a noite chega, eles precisam acampar, e aqui tem alguns momentos do filme que são muito legais e que inspiraram inúmeras produções depois, que são simplesmente garotos conversando. Aliás, a gente fala muito sobre filme de velho conversando,
e um dos grandes expoentes é o Poderoso Chefão, né? E esse aqui é um filme de criança conversando. Nada melhor que uma boa fumada após a refeição. Eu desfruto desses momentos. Porque como você percebeu até aqui, esse filme não tem nada muito espetacular acontecendo, né? Nada, ele é muito simples, é um monte de criança caminhando no trilho de trem procurando uma coisa e eles conversando. E o que meio que vai movimentando essa trama nem é necessariamente a nossa curiosidade do que tem lá no fim. Ele não é esse tipo de filme que fica construindo algo e você quer saber, nossa, o que será que vai acontecer lá no final? Ele é a jornada. É isso que é tão bom nesse filme, que ele consegue passar pra gente uma ideia de amizade entre essas crianças que é tão verdadeira que você quer saber mais sobre os personagens, sobre como eles se relacionam entre si. Ele é mais ou menos como uma viagem no tempo, que você vai identificar amizades suas aqui em tela. Isso é muito legal. Achei bonito, viu? Tem um momento maravilhoso que o Verne fala assim: eu tava pensando aqui dos personagens da Disney, aí tem o Mickey, ele é um rato, beleza, aí o Pato Donald, e aí o Pluto é um cachorro. E o que é o Pateta? O que é o Pateta? E Pateta é o quê? Decididamente é um cachorro. Ele não pode ser cachorro. Ele usa chapéu e dirige um carro. E aí eles começam a ter uma grande discussão sobre o que é o Pateta. E a gente vê outras questões que cada um traz para a conversa. E elas são conversas muito banais de crianças e elas fazem muito sentido. Então é muito legal. É um filme que realmente consegue captar a essência de uma amizade infantil. E acho que é por isso que ele é tão encantador até hoje. E posso falar? Pode. 4 crianças excelentes. Recentemente, a gente viu uma certa série aí, com um palhaço, que também tem um grupo de crianças, que não chega no dedo da unha dessas crianças aqui, tá? E junto nessas conversas noturnas, tem aqui um momento onde o nosso querido Gord, já que ele é o escritor do grupo, né, o que tem as melhores histórias, vai contar uma história que ele inventou sobre um cara, o Bola de Sebo, que comia demais e que participou de uma competição de quem comia mais. Só que ele odiava o bullying que ele sofria e quis se vingar de todo mundo. Antes de entrar na competição de comer torta de amora, ele tomou um negócio pra vomitar antes, né, e pra fazer um estrago na galera que tava vendo aquela competição. E o nosso candidato famoso da rádio KLAM de Portland. E aí, no meio da competição, depois que ele já disparou, comeu muito mais que todos os outros, começa um verdadeiro show de vômito, com ele dando um banho nos outros participantes, e aí o cheiro de vômito toma conta das pessoas que estão na plateia, e a plateia começa a vomitar, né, uns nos outros e tudo mais, e a gente vê todo esse momento aqui como um parêntese, como uma história que o Gord está contando para as pessoas. As crianças vomitaram em seus pais, uma mulher gorda vomitou na bolsa, os gêmeos Donnelly vomitaram um no outro. Tá bom, eu não vou aguentar mais. Essa história, você pode falar que ela é meio inútil e tal, e de fato ela não tem tanto motivo para estar aqui, mas tem um comentário bacana depois do pessoal que fala assim, tá, a história termina assim então? Não tem mais nada? Mas como pode ser o final? Que tipo de final é esse? O que aconteceu com Bola de Sebo? Eu não sei. E eu também gosto muito como esse final aqui representa o Stephen King muito bem. Não só por ele ser um autor conhecido por ter finais muito questionáveis, que as pessoas às vezes não gostam, mas também por ele sempre conseguir meter esse personagem contador de histórias no meio das suas obras. É o self-insert, né? Inclusive essa parte aqui da comilança de tortas e do vômito, isso facilmente poderia ser um conto de Stephen King lançado em algum ano da vida. Que nojo! Na manhã seguinte, os garotos seguem pelos trilhos de trem, só que alguém dá a ideia de, olha, se a gente for pela floresta, vai ser muito mais rápido. E é uma ideia merdeira, né? Alguns até falam, olha, acho que essa ideia é ruim, e de fato é, porque quando eles chegam na floresta, não é só mato que eles têm que atravessar, e sim um pequeno lago, que não é tão pequeno assim. Eles cruzam esse riozinho que tem ali e aparentemente é tudo certo. Eles vão conversando, eles têm uma discussão, mas logo a discussão vira risada, porque com criança é assim, eles são amigos, eles brigam, depois eles se divertem e eles conseguem passar com certa tranquilidade. O problema é quando eles chegam do outro lado, eles percebem que tem sanguessugas em seus corpos, porque o rio estava cheio de sanguessugas. E o garoto Gord tinha uma sanguessuga no pinto. Ele tira a sanguessuga com sangue do pinto. E ele fica até meio estático, né? Não consegue nem... Ele desmaia, porque tinha uma coisa no pinto dele. Faz sentido. Eu também desmaiaria. E enquanto a gente vê cenas dessas crianças, também tem algumas cenas dos jovens merdeiros que a gente já tinha visto antes. Então o Ace, que é interpretado aqui pelo 24 Horas, não tinha nada pra fazer naquele dia. Pensa, cara, que eu não vou me meter numa merda? Daí ele escuta essa história aí de ter encontrado um corpo em tal lugar e ele fala, tá, vamos lá ver esse corpo aí. E eles vão até lá de carro,
com um taco de beisebol destruindo caixinhas de correio. A essa altura, Charlie e Billy estavam jogando beisebol com caixas de correio, com o as e zoião. Seria o equivalente aqui no Brasil você passar tocando a campainha. Com a diferença que a caixa de correio deve custar uma grana, né? E tocar a campainha não, é só o incômodo de ver o que tá acontecendo. Não, acho que o equivalente aqui no Brasil seria roubar os cones, que é uma coisa que muita gente já fez. You included. E depois de roubar cone, quebrar a caixinha de correio, e também fazer um racha, né? Que tem um outro cara de carro, eles quase batem num caminhão, o caminhão tem que desviar. É um caos pra mostrar que ele é impiedoso, entendeu? O Ace não tá nem aí pra nada. Eles estão quase chegando na localidade do corpo. Tu vai pedir pela tua alma. Mas quem chega primeiro são os garotos que vêm. Os pés, as pernas de Ray Brower. Ele tá até sem os calçados, né? Porque ele foi atropelado pelo trem e foi jogado para esse acostamento. Olhem daquele lado, estou vendo! Nenhum de nós podia respirar. Inclusive essa cena é muito boa, né? O Vern tá ali apontando, as crianças vão chegando. Cara, eu me impressiono muito com a capacidade do Rob Reiner de contar a história só com o enquadramento de cena, sabe? Tipo, o jeito que ele comunica tudo aquilo ali, a reação das pessoas antes da gente ver o corpo de fato. Porra, dirige demais, velho. Dirigia demais, velho. Muito obrigado. Todos eles ficam assustados e nesse momento o Gord desaba, começa a chorar um monte e vem o Chris pra servir de ombro amigo pra ele. Mais cedo no filme é ao contrário que acontece, né? Quem chora é o Chris e o Gord serve de ombro. Então aqui o papel inverte. E é uma cena muito boa, né? Dos dois garotos, claro, o River Phoenix é um ator melhor, entendeu? Ele consegue entregar mais emoção. Mas tu vê o Gord falar que vê aquele corpo morto, faz ele lembrar do irmão dele. Cara, é uma cena muito tocante, né? Why do you have to die, Chris? Why did Danny have to die? E uma cena também que reforça o quão verdadeira era a amizade deles, porque aqui o Gord, ele vai se abrir profundamente, falando que o pai dele, inclusive, ele deve desejar que quem tivesse morrido fosse ele, e não o irmão mais velho. Porque todo mundo gostava mais do irmão mais velho, inclusive ele era apaixonado por esse irmão. It should have been me. Don't say that. It should have been me. Don't say that, man. E quando ele fala sobre se sentir invisível pela família, né? E aí o Rob Reiner faz esse joguete da invisibilidade e tal. Pô, que negócio massa, cara. Muito bem feito, muito bem pensado. É muito emocionante. No, he just doesn't know you. He hates me. My dad hates me. Só que esse momento dos amigos é interrompido pelo Ace e sua trupe que chegam ali e já falam, ó, molecada, o negócio é o seguinte, podem vazar, porque a gente vai pegar esse corpo e nós levaremos os créditos por tê-lo encontrado. Até porque, de fato, foram eles que encontraram, não foram as crianças. Não estavam pretendendo roubar o corpo da gente, não é, meninos? Nós achamos ele, nós merecemos. Só que o Chris não acha isso legal não, porque eles chegaram primeiro. Então ele vai lá, é valente. Antes ele foi enfrentado pelo Ace e teve que recuar, mas agora ele não vai recuar. E é bacana porque mostra a característica do Chris enquanto pessoa, né? Porque ele nunca conseguiu vencer, ele sempre ficou subjugado. Então nessa oportunidade que ele tem, dessa vez ele vai vencer. Por que você não vai pra casa faturar a sua mãe? Eu vou te matar. Mas o Ace tá pra matar, ele pega um canivete e fala, se tu não sair daí eu vou te furar, seu filho da puta, eu vou te furar. E aí todos os garotos se afastam, mas o Chris, ele não arreda o pé, ele fica ali e fala, pra eu sair daqui você vai ter que me matar. E o Ace começa a se aproximar dele e vai meter a faca nele, só que é nesse momento que o Gord pega a pistola que o Chris tinha levado, dá um tiro pra cima, aponta essa arma pro Ace e fala, ó, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Se você der mais um passo, eu te mato. E aí o Ace fala, mas você vai ter que matar toda essa galera. E ele diz, não, eu vou matar só você mesmo. Se você der mais um passo, eu te mato. Você vai atirar em todos? Não, mas só em você. O Ace duvida, acho que não vai conseguir. Ele ameaça de novo. E aqui ele até fala uma frase de efeito que depois vai ser zoado pelos outros. Vem chupar o meu grosso, seu bandidinho de meia tigela. Chupar o meu grosso? Desde quando que você tem grosso, Lachance? Mas funciona, porque o Ace desiste de ser machão e vai embora. E nesse momento, o Gord até fala, olha, a gente não tem que pegar os créditos por esse corpo morto aqui. Isso nem é legal, acho que a gente tem que só ir embora mesmo. A gente fez a nossa jornada aqui, mas a gente não tem que levar as glórias por essa coisa que não tem nada a ver com a gente. Já não faz mais sentido pro Gord comemorar que eles acharam uma pessoa morta, uma pessoa que teve uma história, que viveu várias coisas, que viveu uma jornada na vida, assim como eles viveram agora nos trilhos do trem. Então, no fim das contas, os valentões vão embora e os garotos também, e eles acabam fazendo uma denúncia anônima para que a polícia, aí sim, vá até o corpo
e resgate ele de lá. No final, resolvemos que uma ligação anônima seria a melhor coisa a fazer. Os garotos voltam para a cidadezinha após 2 dias de viagem, eles se despedem, é bem massa essa despedida deles, e aí vem o personagem, Gord, que é o narrador do filme, falando que depois daquela situação ali, ele acabou não vendo mais o Ted e o Vern, ele acabou se afastando. E eu gosto muito que eles já tinham mencionado que logo eles precisariam ir para uma outra escola, entendeu? Eles chegaram naquela fase onde a escola que tinha só o ensino fundamental já não é mais o suficiente, trazendo para nossa realidade. E o Gord, o Chris sempre falava, ó, você é o inteligente, você é o aluno que vai para uma escola boa. Eu e os outros 2, a gente vai ficar aqui fazendo cursinho técnico, a gente não vai sair desse nível. Então essa separação deles realmente aconteceu e foi algo que eu tenho certeza que aconteceu com todo mundo que está assistindo esse vídeo. Em algum momento você teve que se despedir de um amigo querido por conta de uma mudança de instituição de ensino. Amigos entram e saem da vida da gente como garçons no restaurante. Não, e às vezes nem uma parada dessa, só de ter acabado o ensino fundamental, o ensino médio, e você tinha aquele amigo que você falava assim, cara, isso aqui, ó, eu vou levar pra vida. Esse cara é o melhor amigo do mundo, ele vem aqui em casa, ele dorme aqui, a gente joga junto, faz corujão, come salgadinho, esse cara aqui vai ser meu amigo pra sempre. Mas você nunca mais viu esse cara, velho. Esse cara ficou no passado, entendeu? A vida inteira passou, você lembra que ele existiu, você nem sabe onde é que ele tá hoje em dia, mas essa pessoa passou pela sua vida. Você guarda momentos maravilhosos com essas pessoas, mas naquele exato tempo mudou de cidade, foi por outro caminho, começou um relacionamento e talvez não tenha tido mais tanto interesse nos amigos. E aqui o Gord justamente fala que do Ted e do Vern ele se afastou imediatamente. O tempo passou e cada vez vi menos Ted e Verne. Isso acontece às vezes. O que ele sabe é que o Vern seguiu a vida por um caminho mais normal, digamos assim. Ele tem um emprego comum, CLT, que paga um valor legal, ele acabou se casando e ele teve 4 filhos. Seguiu a sua vida normalmente. Já o Ted tentou entrar no exército, não conseguiu por causa da lesão que ele tinha na orelha. Algum tempo depois foi preso e agora ele faz alguns trabalhinhos na cidadezinha ali, faz alguns bicos. E sobrevive. Me fudi! Já o Chris manteve contato com o Gord por um tempo, eles acabaram indo juntos para a mesma escola depois. E era uma parada que o Chris falava que ele não tinha chance de fazer isso, né? Só que ele conseguiu. E isso é muito legal, porque o personagem, ele sempre falava que, cara, a vida não ia dar essas possibilidades. E o Gord dizia, não, mas você é inteligente, você vai conseguir. E no fim ele conseguiu e os dois estudaram juntos. E depois de um tempo, inclusive, o Chris conseguiu virar advogado. E foi bem sucedido. Só que se você prestou atenção no início do filme, eu felizmente deletei esse momento, então pra mim foi uma grande surpresa. Você sabe que o destino do Chris não foi tão positivo assim também, né? Isso aí, porque lá no início do filme o Gord estava lendo aquele jornal e quem faleceu, a notícia, né, era justamente sobre a morte de Chris Chambers. Então aqui a gente volta ao presente para ver o Gord escrevendo tudo isso, transformando isso numa história e falando sobre esse momento em que ele pegou aquele jornal, viu que o seu amigo Chris morreu e um amigo que ele já não via há 10 anos. Então também tem essa questão de eles foram amigos por mais tempo, mas já fazia uma década que eles não se encontravam. E aqui bate até um certo arrependimento nele, né? De não ter ido atrás desse amigo antes da morte dele. E ele morreu justamente, olha só que irônico, com uma facada num restaurante. Porque aconteceu uma briga, ele tentou apartar a briga, porque ele sempre foi um cara da paz, só que ele acabou sendo esfaqueado e assim morreu. Ele com 52 anos de idade. Foi esfaqueado no pescoço. Morreu quase que instantaneamente. E aqui o Gord conclui essa história falando que ele nunca mais teve amigos como esses da juventude. Mas afinal de contas, será que alguém tem? E esse é um final muito legal. Essa pergunta, ela é fortíssima, porque é um tipo de amizade que ele não se repete, não costuma se repetir na vida adulta. Então é um fechamento demais. O Gord vai sair daqui, vai ir brincar ali com seu filho, que tá junto com um amigo, vai levar os dois pra nadar e tudo mais. E aí vai tocar Stand By Me, que é o nome original, aliás, dessa obra, né? Não é Conte Comigo, e o filme termina e você fica encantado porque você acabou de assistir uma jornada muito emocionante. When the night has come and the land is dark. Eu chorei que nem uma criança nesse final, me pegou de jeito, aliás, a cena onde ele descreve a morte do Chris, né? Até porque o Rob Reiner faz ali uma cena muito bonita que respeita o silêncio, ele teclando enquanto você vai vendo o texto na tela. Então, pô, é uma baita cena, inclusive a trilha sonora do filme é excelente,
porque eles pegam acordes do Stand By Me na música e vão utilizando para ambientar esse filme todo. Tem várias outras músicas muito boas. É um filmaço. Conta Comigo custou 8 milhões e faturou 52, o que impressionou muita gente porque as pessoas não botavam tanta fé assim nesse projeto. Esse aqui é um filme de nada sobre nada. Você vai pegar a sinopse dele, é um grupo de garotos sai numa aventura para encontrar um corpo, sei lá eu. Assim, essas sinopses que não chamam em nada a sua atenção, entendeu? Porque ele é um filme de diálogo, um filme de papinho, um filme de amizade, só que os diálogos são ótimos, o papinho é maravilhoso e a amizade é muito verdadeira. Então ele é um filme que desperta no seu coração, ele de verdade, ele transporta você para sua infância por alguns momentos e é muito gostoso de assistir. Todos os atores mirins mandam bem, os adolescentes também são legais e tal, mas claro, quem chama a atenção aqui é o River Phoenix, que destrói em todos os momentos que ele tem no filme. Ali quando ele chora, puta merda, é a emoção genuína que ele tá sentindo ali. É uma coisa muito linda. O Rob Reiner também, acho que ele mostra como ele tem essa sensibilidade com os personagens. Isso vai acontecer também em This Is Final Tap. Claro que diferente porque é muito mais jocoso, mas ele entende os personagens, a cabeça deles, como é que eles agiriam em certas situações, e isso faz com que o filme fique muito mais rico, né? E esse filme aqui, como a gente falou lá no início, conquistou até Stephen King e garantiu que o Rob Reiner se tornasse o diretor 4 anos depois de Louca Obsessão, outro filmaço baseado na obra do autor, que já tem filmes top aqui, e no fim das contas a gente fecha esse vídeo, né, com a certeza de que esse é um filmaço top, uma influência importantíssima. Se você gosta de Stranger Things, assista esse filme que você vai ver muita coisa da obra aqui. Vai ter muita coisa que você vai lembrar de Stranger Things, você vai perceber, ah, então era uma referência a Conta Comigo. Assista ele e essa é a nossa homenagem aí pro saudoso Rob Reiner. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho, comenta a sua opinião a respeito de Conta Comigo. Esse filme marcou sua vida ou você nem nunca viu? E acesse os links que estão na descrição, que vão levar você, veja só, para a loja da Insider, onde você pode usar o cupom, garantir o seu look maravilhoso, e também vai ter vários outros links ali que vale a pena você dar um confere, tá bom? Valeu, e agora nós, amigos, estamos indo almoçar, porque a gente tá cagado de fome. Eu estou cagado de fome.